Meus caros amigos e amigas, é com satisfação que eu venho participar desse importante congresso sobre São Tomás de Aquino. Embora eu não seja um especialista em São Tomás de Aquino, vou apresentar apenas aqui uma pequena exposição sobre o credo escrito por São Tomás de Aquino, para colocar aqui apenas alguma coisa, acrescentar alguma coisa nesse congresso tão importante. Quero apenas colocar com muita simplicidade um resumo desta obra de São Tomás de Aquino, chamado Exposição do Credo. É uma obra que a Edições Loyola publicou em 1994 e que traz um prefácio muito interessante, né, do beneditino Dom Odilon Moura, que foi, né, ali do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e que traz reflexões muito importantes sobre o nosso credo, né? Gostaria de começar com uma breve oração, pedindo à Virgem Maria que nos conduza nessa nossa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos a vós, Divino Espírito Santo, a vossa luz, para que ilumine a nossa inteligência, como iluminou a inteligência, a razão de São Tomás de Aquino, para que nós possamos compreender um pouco dessa grande obra que ele nos deixou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, esta obra pequena de São Tomás de Aquino, pequena assim no número de páginas, né, mas grande no seu conteúdo, São Tomás de Aquino, ele analisa os 12 artigos do credo, né? E é muito interessante que ele usa abundantemente a palavra de Deus, isto é relevante, cita a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, muitas vezes, cita muitas vezes Santo Agostinho, o que eu acho também relevante, né? E cada ponto que ele quer esclarecer sobre o credo, ele usa 3, 4, 5 argumentos, né? Então sempre 1, 2, 3, 4 argumentos, né? E sabemos que ele morreu em 1274, né? Portanto é uma obra que já vai aí para cerca de 800 anos. Talvez precise alguma atualização teológica em algum ponto, mas é uma obra que sempre teve o aval da Igreja, né? Profundamente. Eu gosto de lembrar, por exemplo, que o Papa Leão XIII, né, era um entusiasta de São Tomás de Aquino, como certamente nesse congresso vai aparecer. Eu gostaria até de citar aqui, brevemente, algumas palavras do Papa Leão XIII, né, que propôs, né, o Akinate como modelo dos mais altos estudos, a professores e alunos. É a sincera e total adesão, por ele sempre conservada, perante o magistério da Igreja. É outro ponto muito forte de São Tomás de Aquino, é a sua fidelidade ao magistério da Igreja. Continua Leão XIII, a cujo juízo submeteu todas as suas obras. A cujo juízo submeteu todas as suas obras, como fizeram os bons santos da Igreja, como, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, né? Durante a vida e por ocasião da morte. Continua Leão XIII. Quem não se recorda da comovente profissão que ele quis pronunciar na cela do convento de Fossa Nova, de joelhos diante da Eucaristia, antes de recebê-la como viático da vida eterna? Interessante, né? As obras do Angélico de Leão XIII contém a doutrina mais conforme ao magistério da Igreja. Isso é relevante. Nem se conclui
né, dos escritos do Santo Doutor que ele tenha reservado o assentimento do Espírito só ao magistério solene e infalível dos concílios e dos santos pontífices. Fato esse edificantíssimo e digno também hoje de ser imitado por todos os que desejam conformar-se com a constituição dogmática Lumen Gentium, né? É uma colocação que Dom Odilon coloca aqui. Bom, depois também, nesse prefácio que Dom Odilon colocou sobre esta obra, ele lembra também que outros papas recomendaram muito São Tomás de Aquino, né? Por exemplo, o Papa João XXII, né? Em 1318, dizia, ele só iluminava a Igreja mais que os outros doutores. Nos seus livros o homem aproveita mais em um ano que durante toda a sua vida. Pio V, o Papa São Pio V, né, em 1567, disse: a Igreja fez a sua doutrina teológica por ser a mais certa e a mais segura de todas. Né? Ainda Leão XIII, em 1892, traz aqui outra citação: se encontram doutores em desacordo com São Tomás, qualquer que seja o seu mérito, a hesitação não é permitida. Sejam os primeiros sacrificados ao segundo. Né? Por São Pio X, em 914, temos também uma citação. São Pio X, em 1914, coloca: se a doutrina de algum santo ou de algum doutor foi recomendada por nós ou por nossos predecessores com louvores especiais, estando esses doutores unidos ao convite e à ordem de a retomar ou defender, facilmente se entende que foi recomendada na medida em que está de acordo com os princípios de São Tomás de Aquino, ou que a eles não se opõe de modo algum. É interessante, né? Também o Papa Clemente VIII, né, deixou aí o seu assentimento, né, à doutrina de São Tomás de Aquino, que foi Papa de 1592 até 1605. Clemente VIII, né, ele disse: os livros de São Tomás de Aquino estão escritos sem nenhum erro. E ainda ele cita Pio V, São Pio V, a doutrina de São Tomás, pela qual ele iluminou a Igreja, é uma regra certíssima da doutrina cristã. Bem como, né, o que preconiza o direito canônico, diz, né, Dom Odilon. E aí ele coloca aqui também o seguinte: os professores nas escolas de filosofia racional e de teologia no ensino dessas disciplinas para os alunos devem observar santamente o método, a doutrina e os princípios do doutor angélico. Né? Isso aqui é uma citação de São Pio V. Então a gente percebe que são muitas as citações dos papas recomendando vivamente São Tomás de Aquino. E é lamentável que muitos teólogos modernos se distanciaram de São Tomás de Aquino. Um dia, um grande bispo emérito aqui da nossa região do Vale do Paraíba, eu conversava com ele sobre a questão, por exemplo, da teologia da libertação, os erros, né, que alguns teólogos entram na teologia da libertação, sobretudo aquela assim de viés marxista. E esse grande bispo emérito, ele me disse: isso acontece, professor, porque infelizmente não leram São Tomás de Aquino. Se distanciaram de São Tomás de Aquino. É por causa disso. Se não tivesse se distanciado de São Tomás de Aquino, não teriam se afastado. Bom, Dom Odilon coloca aqui também uma coisa interessante, que é o seguinte. Dom Odilon, ele coloca o seguinte: o Concílio Vaticano II aconselha que São Tomás de Aquino seja seguido nos seminários e nas universidades. Isto é relevante, né? Universidades católicas. Assim, comentando esse fato, o Papa Paulo VI disse o seguinte, abre aspas:
É a primeira vez que um concílio ecumênico recomenda um teólogo, e este é precisamente São Tomás de Aquino. Primeira vez que um concílio recomenda assim, um teólogo, e diz: este é São Tomás de Aquino. Né? E esta orientação vinda de Paulo VI, com relação a essa preferência de São Tomás de Aquino sobre os demais teólogos da Igreja, não se desvia das dos seus predecessores, como a gente viu. Né? É uma tônica. Bom, gostaria de colocar ainda por fim aqui uma palavra de Paulo VI, que diz o sim. A Igreja quis reconhecer na doutrina de São Tomás de Aquino a expressão particularmente elevada, completa e fiel, quer do seu magistério, quer do sensus fidei de todo o povo de Deus. A Igreja confirmou com a sua autoridade a doutrina de São Tomás e serve-se dela como de um instrumento de grande eficácia, a ponto de o incluir, de algum modo, assim como, e até mais do que qualquer outro dos seus grandes doutores, no âmbito do seu próprio magistério. Ou seja, a Igreja incluiu os ensinamentos de São Tomás de Aquino, mais do que dos outros doutores, né, no seu magistério. Né? E o Papa São Pio X também disse o seguinte: a doutrina de São Tomás de Aquino foi sem interrupção recomendada pela Santa Sé. Bom, está aí um rápido assim, resumo, né, sobre o que a gente poderia dizer de São Tomás de Aquino. Teria ainda muitas coisas mais a dizer. Eu quero dizer só uma última palavra sobre esta obra, né, a exposição do Credo. Ela pode ser muito usada, diz aqui Dom Odilon Moura, né? Ela pode ser usada para o esclarecimento de catequistas, de seminaristas e de sacerdotes absorvidos de tal modo na vida pastoral que o tempo lhe é escasso para uma revisão mais exaustiva das verdades da fé ou para a preparação mais lenta das homilias. Para alunos mais adiantados, a exposição do Credo servirá até como texto dos cursos de religião, supondo, evidentemente, as explicações, né, de um seguro professor, que, sem trair o pensamento do santo doutor, evidentemente, né, exponha com mais adaptações. Diz Dom Odilon que faltava, né, um texto assim conciso, né, na literatura, isso foi escrito em 1974, portanto já há muito tempo, sobre a exposição do Credo. Bem, São Tomás de Aquino começa na obra com uma introdução que ele fala sobre a fé, antes dele entrar nos 12 artigos do Credo. E quando ele fala sobre a fé, eu gostaria de destacar o seguinte: ele diz assim: o primeiro bem necessário para o cristão é a fé. Sem a fé, ninguém pode ser chamado de fiel cristão. Quero lembrar que esta obra aqui, ela é repleta de notas, são 69 notas muito bem explicadas, muito bem, assim, claras, né, que foram colocadas no final do texto. Né? E São Tomás então coloca o primeiro bem que a fé nos dá é a união da alma com Deus. Pela fé realiza-se uma espécie de matrimônio entre a alma e Deus, conforme se lê no profeta Oséias: desposar-te-ei na fé. Oséias 2, versículo 20, desposar-te-ei na fé. Então, a fé nos faz assim como que, né, desposar Deus. E São Tomás aqui, eu não vou colocar todas essas coisas, pela questão apenas de tempo, né? O segundo bem que a fé nos traz, diz São Tomás, pela fé é iniciada em nós a vida eterna. A fé faz começar em nós a vida eterna. A vida eterna não consiste senão em conhecer a Deus, conforme se lê no Evangelho de São João, lá no capítulo 17, versículo 3, né? Naquela oração sacerdotal de Jesus, em que ele diz: esta é a vida eterna, que vos conheçam como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Então, a fé nos dá aí esse bem. Depois ele fala um outro bem que a fé nos dá. A vida presente é orientada pela fé. Para que o homem viva bem, é mistério que conheça os princípios
do bem viver, né? Se o próprio esforço devesse aprender esses princípios, né, ou não obrigaria a conhecê-los. Bem, um quarto ponto que ele coloca sobre a importância da fé é que pela fé vencem as tentações, conforme se lê nas Escrituras. Os santos pela fé venceram os reinos. Hebreus 11, 23. Né? E ele coloca aquela citação também de São Pedro, muito boa, 1 Pedro 5, 8. Né? O diabo, vosso adversário, está rondando para ver se devora alguém. A ele deveis resistir pela fé. Então ele dá esse resumo muito importante sobre a fé. Né? E depois ele coloca aqui o seguinte: mas pode alguém objetar, insensatez acreditar naquilo que não se vê? Não se deve crer senão naquilo que se vê. Aí São Tomás faz uma longa exposição. Ele fala que, né, primeiro é a própria imperfeição da nossa inteligência que desfaz essa dúvida. Realmente, se o homem pudesse por si mesmo conhecer perfeitamente as coisas visíveis e invisíveis, seria insensato acreditar nas coisas que não vemos. Mas o nosso conhecimento é tão limitado que nenhum filósofo até hoje conseguiu perfeitamente investigar a natureza de uma só mosca. É verdade, né? Bom, e aí ele faz uma exposição também aqui muito interessante, que eu não vou colocar pelo tempo, né, sobre como contestar essa objeção, né, de alguém acreditar naquilo que não se vê. Muito interessante essa colocação que ele faz. Por fim, ele diz apenas o seguinte: eis porque ninguém pode duvidar da fé. Devemos acreditar mais nas verdades da fé do que nas verdades que vemos, porque a vista do homem pode falhar, mas a ciência de Deus é sempre infalível. Interessante, né? A gente deve acreditar mais nas coisas que a gente não vê, que vêm de Deus, do que nas coisas que a gente vê, porque as coisas que a gente vê, os olhos podem nos trair, mas a verdade de Deus é infalível. Bom, o primeiro artigo do credo, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? São Tomás faz aqui em todos os artigos uma exposição, né? E eu quero apenas destacar alguns pontos, né, que ele coloca. Primeiro, ele coloca a questão de Deus ser único. Deus não pode ser dois nem três, né? Deve-se acreditar que este Deus que dispõe todas as coisas e as rege é um só Deus. A razão por que devemos acreditar nessa verdade é a seguinte: o governo das coisas humanas é um bom governo quando um só as dispõe e as governa. É acreditado, né? 2 capitães afundam um navio, né? Bom, ele faz uma justificativa sobre a questão: os homens são levados ao politeísmo por 4 motivos. Por que os homens são levados ao politeísmo, né? Adorar vários deuses. Primeiro ele fala a fraqueza da inteligência humana. Depois ele fala o segundo motivo é a adulação dos homens. O terceiro motivo, né, provém da afeição carnal para os filhos e parentes, que leva muitas vezes à idolatria. E a quarta razão, pela qual os homens são levados a acreditar na existência de muitos deuses, isso aqui é interessante, é a malícia do diabo. Este, desde o início, quis ser igual a Deus. Aí ele coloca a citação de Isaías 14, 13, né? Colocarei meu trono no aquilhão, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o demônio quis ser Deus. Até hoje ele não revogou essa vontade. Por isso esforça-se o mais possível para que os homens o adorem e lhe ofereçam sacrifícios. Aí. Não lhe satisfaz o ofertório de um cão ou de um gato, mas deleita-se quando é prestado o culto devido a Deus. Disse o demônio a Cristo: dar-te-ei tudo isso se de joelhos me adorares. Mateus 4, 9. Para que fossem adorados como deuses, os demônios entraram nos ídolos e por meio destes davam respostas. Olha aí a questão da idolatria, né? Para que fossem adorados como deuses, os demônios entraram nos ídolos e por meio deles davam respostas. Lê-se na Escritura: todos os deuses dos povos são demônios. Salmo 95, 5. Quando os gentios oferecem sacrifícios,
fazem-nos aos demônios, não a Deus. 1 Coríntios 10, versículo 20. Depois ele fala também da questão da astrologia. É muitíssimo desagradável a consideração dessas 4 causas do politeísmo e tal, né? E coloca também aqui a questão da idolatria que vem dos astros. Ele faz toda uma justificativa. Fala também de outras coisas, por exemplo, os que praticam a feitiçaria e se entregam aos sortilégios, acreditam nos demônios, como se eles fossem deuses, porque pedem aos demônios o que só se pode pedir a Deus, como sejam revelações e conhecimentos de coisas secretas ou futuras. Bom, e aí São Tomás descreve ainda longamente aqui sobre o primeiro artigo do credo, né? Ele entra também na questão das heresias que surgiram, por exemplo, o maniqueísmo, né? Depois coloca também outros erros, né? Que foram surgindo aí durante a história, né? E muito interessante a análise que ele faz desse primeiro artigo do credo. Não vou entrar mais em detalhe por causa do tempo, né? E, por fim, ele conclui dizendo o seguinte, do primeiro artigo: devemos, pois, considerar que o homem é, depois dos anjos, a mais digna de todas as outras criaturas. E, por conseguinte, de maneira nenhuma queremos diminuir essa nossa dignidade pelo pecado ou por algum desejo desordenado de coisas corpóreas, pois elas são inferiores a nós e foram feitas para nos servir, né? Muito bem, depois São Tomás entra na análise do segundo artigo do credo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Descreve profundamente, né, a pessoa de Jesus Cristo, né? Combate todas as heresias que, de uma forma ou de outra, contestaram a divindade de Jesus. Por exemplo, ele fala de Fotino, né? Um deles declarou que Cristo não é filho de Deus, senão como os outros homens bons e sãos, os quais, por viverem bem, merecem ser chamados filhos de Deus por adoção. Depois ele combate também a heresia de Sabélio, né? Embora tivesse dito que Cristo existiu antes da Virgem Maria, afirmou que a pessoa do Pai outra não era que a do Filho, né? O sabelianismo, né? Que é uma das heresias trinitárias, né? Como nós sabemos. Depois ele fala da heresia de Ário, né? Aquele presbítero de Alexandria, que negava a divindade de Cristo, que o concílio de Nicéia, no ano 325, teve que combater. E sobre Ário ele diz: embora tivesse afirmado que Cristo existira antes da Virgem Maria e que era uma pessoa do Pai, outra a do Filho, atribui ao ser de Cristo 3 erros. Primeiro, que Cristo foi criatura. Segundo, que ele foi feito por Deus como a mais nobre das criaturas, não desde a eternidade, mas no tempo. E terceiro, que não havia uma só natureza de Deus Filho, como Deus Pai, e por esse motivo, Cristo não era verdadeiro Deus. Então aí, né, ele combate essas heresias, né? Depois faz aqui uma meditação muito profunda sobre Jesus Cristo, né? Fala da importância de se pregar em Jesus Cristo como o verdadeiro e único Salvador, baseado naquilo que nos Atos dos Apóstolos São Pedro diz, né? Não nos foi dado outro nome debaixo do sol no qual nós tenhamos a salvação. O terceiro artigo do credo, né, que São Tomás coloca: eu fui concebido do Espírito Santo, foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, né? Ele coloca: com relação a este artigo do credo, muitos caíram em erros. Por isso os santos padres, em outro sínode, o de Nicéia, no 325, acrescentam muitos esclarecimentos que nos permitem ver agora como esses erros foram destruídos. E aí ele cita Orígenes, que afirmou que Cristo nasceu e que veio a este mundo para salvar os homens, e também o demônio. Disse ainda que todos os demônios seriam salvos no fim do mundo. Ele aponta o erro de Orígenes com relação a esse assunto. Aponta aqui também o erro de Fotino, né? E depois fala também do erro do maniqueísmo a respeito desse artigo, fala dos erros de Valentino,
ainda de Ário, de Apolinário, que negava uma existência da alma de Cristo, né? Enfim, entra a questão também de Nestório, né? Que negava lá Nossa Senhora fosse mãe de Deus, né? Como se houvesse dois Jesus, um Jesus homem e um Jesus Deus, né? E entra também aqui nesse artigo do Credo, em muitos outros pontos, né? Onde ele conclui dizendo com relação a esse desejo, se lê em São Mateus, onde quer que esteja o cadáver, aí se apresentarão os abutres. São Paulo desejava dissolver-se para estar com Cristo. Esse desejo cresce também em nós pela consideração do mistério da encarnação. São Tomás de Aquino destaca com muita força também o mistério da encarnação. Bom, no artigo 4º, evidentemente vocês têm que compreender que eu estou fazendo aqui apenas um briefing, né, de toda essa obra, né, e evidentemente seria muito útil que cada um depois pudesse lê-la no todo. O artigo 4º padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, né? Ele fala como é necessário ao cristão acreditar na encarnação do Filho de Deus, é também necessário acreditar na sua paixão e morte. Porque, como disse São Gregório, em nada nos teria útil o seu nascimento se não favorecesse a redenção. Não se pode separar o Natal do Calvário, né? Esta verdade, isto é, que Cristo morreu por nós, é de tal modo difícil que a nossa inteligência pode apenas apreendê-la, mas de modo algum por si mesma descobri-la. Isso é confirmado pelas palavras do apóstolo: farei uma obra em vossos dias que nela não podereis acreditar se alguém antes não a tivesse revelado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 41. Bom, então nesse artigo 4º, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. São Tomás entra aqui profundamente nas razões da crucificação, da morte de Cristo, e resumindo, ele mais ou menos trouxe aquilo que os outros grandes santos doutores, como São Leão Magno, São Anselmo, Santo Alberto Magno também trouxeram. O pecado fere a majestade infinita de Deus, e só Deus poderia reparar, né, uma ofensa infinita praticada contra a majestade infinita de Deus, que o pecado gera. Então, Cristo se fez homem, o Verbo se fez homem. Aí ele destaca bem, né, a relação da justiça e da misericórdia. Misericórdia porque nós não tínhamos mais saída. Nenhum homem poderia salvar a humanidade, como fala o Catecismo da Igreja no parágrafo 616. Nenhum homem, por mais santo que fosse, poderia salvar a humanidade. Então, Cristo veio para nos salvar. Então, a misericórdia que ele veio, agora foi feita a justiça. Ou seja, Cristo pagou o preço da nossa salvação, com o preço, o valor infinito da sua vida. Bom, São Tomás coloca aqui vários argumentos, né, sobre isso. Primeiro, a própria mancha do pecado, que exigiu esse sacrifício de Cristo. Segundo, mal que encontramos pelo pecado é nos tornarmos objeto da aversão de Deus. Então veio recuperar isso. Terceiro, mal é a fraqueza. O homem pecando pela primeira vez pensa que depois pode abster-se do pecado, mas não pode, por causa da fraqueza que o pecado original gera em nós. Quarto, o quarto mal é a obrigação que temos de cumprir a pena do pecado. Temos que cumprir a obrigação da pena do pecado, porque a justiça de Deus exige que o pecado seja punido, e a pena é medida pela culpa. Depois ele coloca também o seguinte, né? A quinta questão, o quinto mal contraído pelo pecado foi nos exilarmos do reino do céu. É natural que aqueles que ofendem o rei sejam obrigados a sair da pátria. Então, Cristo foi nos buscar de volta para o céu, né? E aqui ele cita Santo Agostinho. Como diz Santo Agostinho, a paixão de Cristo é suficiente para ser o modelo de nossa vida. Quem quer que queira ser perfeito na vida
nada mais é necessário fazer, senão desprezar o que Cristo desprezou na cruz e desejar o que nela ele desejou, né? Nenhum exemplo de virtude deixa de estar presente na cruz. Nenhum exemplo de virtude deixa de estar presente na cruz. Se nela buscas um exemplo de caridade, ninguém tem maior caridade do que aquele que dá a vida pelos amigos. Aí ele vai desdobrando todos os efeitos, né? Todos os exemplos, né, da paixão de Cristo na cruz. O quinto artigo do credo: desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. São Tomás de Aquino coloca o seguinte: como dissemos, a morte de Cristo consistiu na separação da alma e do corpo, como na morte dos outros homens, mas a divindade estava de tal modo ligada ao homem Cristo que, apesar de a alma e o corpo terem se separado entre si, a própria deidade sempre esteve unida ao corpo e à alma de um modo perfeitíssimo. O corpo e a alma se separaram, mas a divindade de Cristo estava ligado com o corpo e com a alma de modo perfeitíssimo. Eis porque no sepulcro estava presente o Filho de Deus, o qual desceu também com a alma aos infernos. Os infernos aqui é a chamada mansão dos mortos, né? A palavra infernos, lá do grego, significa o interior, né? E aí, São Tomás coloca 4 razões pelas quais o Cristo desceu à mansão dos mortos, onde estavam as almas de todos aqueles que tinham morrido antes dele, que aguardavam a salvação. Os justos e também os injustos. Ele fala: a primeira razão, para que suportasse toda a pena do pecado e assim expiasse toda a culpa. A pena do pecado do homem não foi somente a morte do corpo, mas também uma punição na alma. A segunda razão da descida de Cristo aos infernos foi ir em socorro de todos os seus amigos. Tinha ele os seus amigos não só no mundo, mas também na mansão dos mortos. Manifestam-se alguns como amigos de Cristo, nisto tem caridade. Depois, a terceira razão foi para que Cristo tivesse uma vitória perfeita contra o diabo. Alguém só tem um perfeito triunfo sobre outrem, não apenas quando o vence no campo de batalha, mas até quando ainda lhe invade a própria casa e se apodera da sede do reino e do palácio. Ou seja, São Tomás de Aquino considera que na mansão dos mortos, as almas dos falecidos ainda estavam sob um certo poder do demônio. Por quê? Porque não tinham ainda a visão beatífica de Deus. Então Jesus vai ali para livrá-los completamente do mal. E ele coloca uma quarta causa, a quarta e última razão que Jesus desceu à mansão dos mortos foi para libertar os santos que estavam ali. Ele chama de nos infernos. Assim como Cristo quis submeter-se à morte para libertar os vivos da morte, quis também descer aos infernos para libertar os que aí se encontravam, né? Aí ele cita Oséias 13, versículo 14. Ó morte, serei a tua morte. Ó inferno, serei para ti como uma mordida, né? São Tomás de Aquino chama a mansão dos mortos de inferno, porque ele diz que ali Jesus venceu completamente o demônio. É uma reflexão muito interessante. Aí ele coloca que do exposto acima nós podemos tirar 4 ensinamentos para a nossa instrução, essa descida do Cristo ali. Primeiro, uma firme esperança em Deus, pois quando o homem está em aflição, deve sempre esperar no auxílio divino e nele confiar, como confiavam as almas dos justos que foram salvos. Segundo, devemos despertar em nós o temor e de nós afastar a presunção. Terceiro, devemos viver atentos, porque se Cristo desceu aos infernos para a nossa salvação, também nós devemos com solicitude
lá descer em espírito, meditando sobre as penas nele existentes, imitando o santo Ezequias que dizia, né, irão os malditos para o suplício eterno, os justos, porém, para o paraíso. É uma citação de Isaías 38:10. O quarto ensinamento, tirado da descida de Cristo aos infernos, é nos ter ele oferecido um exemplo de amor. Cristo desceu aos infernos para libertar os seus, não libertar a todos, libertar só os que eram justos. Bom, esse é um ensinamento assim resumido do quinto dogma do nosso credo. Depois São Tomás de Aquino coloca ainda outras coisas mais, né? Mas que nós vamos deixar para uma outra reflexão. Depois, quando fala do artigo 6º do credo, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, São Tomás fala, foi sublime isto, porque ele subiu aos céus. Explica-se isso de 3 maneiras. Primeiro, porque ele subiu acima de todos os céus corpóreos. Conforme se lê em São Paulo, subiu acima de todos os céus. Aqui tem notas explicativas no final do livro. Segundo, porque subiu sobre todos os céus espirituais, isto é, acima das naturezas espirituais, como se lê também em São Paulo, colocando o Pai Jesus à sua direita nos céus, sobre todo principado, potestade, virtude, dominação e acima de todo nome que se pronuncia, não só neste mundo, mas também nos futuros, e tudo colocou sobre os seus pés. É citação de Efésios 1:20. Terceiro, porque subiu até ao trono do Pai, né? Lê-se nas Escrituras, eis que vinha sobre as nuvens do céu como um filho de homem. É uma citação lá de Daniel 7:13. Bom, aí ele explica que essa expressão direita de Deus não deve ser entendida em sentido corporal, mas em sentido metafórico. Enquanto Deus diz que Cristo está sentado à direita de Deus porque é igual ao Pai. Enquanto o homem disse que Cristo está sentado à direita do Pai porque goza dos melhores bens. Bom, aí ele coloca que a ascensão de Cristo foi racional por 3 motivos. A ascensão do Cristo ao céu. Primeiro motivo, porque o céu era devido a Cristo por exigência da sua natureza. Segundo, a ascensão de Cristo foi racional devido à sua vitória. Terceiro, a ascensão de Cristo foi racional, em terceiro lugar, por causa da humildade de Cristo, que sendo Deus, quis se fazer-se homem, sendo Senhor, que suportar a condição de escravo, fazendo-se obediente até a morte. Cada item desse, cada explicação dessas, São Tomás desdobra aqui na sua obra. Eu estou colocando apenas para vocês quase que só os subtítulos de cada coisa. Ele coloca o seguinte, que a ascensão de Cristo foi, além de sublime e racional, também útil. E aí ele coloca várias razões, 3 razões. Primeiro, o primeiro refere-se ao fim da ascensão, pois Cristo foi para o céu para nos conduzir até lá. Segundo, refere-se à segurança que a ascensão nos trouxe, pois subiu aos céus para interceder por nós. Primeiro, para nos levar para lá. Segundo, para ser o nosso intercessor diante do Pai. Terceiro, para atrair a si os nossos corações. Segundo, está escrito em São Mateus, onde está o teu tesouro, está aí o teu coração. Depois, né, São Tomás começa a analisar o 7º artigo do credo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Né? Ele fala, devemos considerar nesse juízo 3 coisas. Primeiro, a sua forma. Segundo, o que ele deve ser temido. E terceiro, como para ele devemos nos preparar. No juízo, devemos ainda distinguir 3 elementos componentes. Quem é o juiz, quem deve ser julgado e qual a matéria do julgamento. E aí São Tomás explica isso, fala sobre o juiz, sobre
quem é que deve ser julgado e a matéria do julgamento, né? Cristo é o juiz, né? O julgado seremos nós, e a forma do julgamento será exatamente, né, a justiça. Ele coloca então primeiro, né, ele é juiz não só enquanto Deus, mas também como homem. E aí ele coloca 3 motivos. Primeiro, porque é necessário aos que vão ser julgados verem o juiz. Como a divindade é de tal modo deleitável que ninguém a pode ver sem se deleitar, e nenhum condenado poderia vê-la sem que não sentisse logo alegria, foi necessário que Cristo aparecesse em forma só de homem, para que fosse visto por todos. Segundo, porque ele mereceu este ofício como homem. Ele, enquanto homem, foi injustamente julgado e por isso Deus o fez juiz de todos. Terceiro, para que os homens não mais desesperem vendo-se julgados por um homem. Se somente Deus julgasse, os homens ficariam desesperados devido ao temor. Mas todos verão um homem julgar. Isso aí realmente alivia o nosso juízo, não é? Saber que vamos ser julgados por um homem. E aí ele coloca o seguinte, né? Por 4 motivos deve ser temido aquele juízo. O juízo particular e depois o juízo final, né? Primeiro, devido à sabedoria do juiz, porque ele conhece todas as coisas, os pensamentos, as palavras e as ações, né? Já que se lê na carta aos Hebreus, todas as coisas estão nuas e abertas diante dos seus olhos. Hebreus 4:13, né? Depois, ele coloca aqui um segundo motivo ao poder do juiz, porque ele é em si mesmo todo-poderoso. Lê-se, eis que o Senhor virá com fortaleza. Isaías 11:10. Terceiro, devido à justiça inflexível do juiz. Agora é o tempo da misericórdia, mas o tempo futuro é tempo só da justiça. Por isso o tempo de agora é nosso, mas o tempo futuro será só de Deus. Quarto, devido à ira do juiz, aparecerá aos justos doce e deleitável, né? Aos maus, porém, aparecerá irado e cruel, que eles dirão aos montes, caí sobre nós, escondei-nos da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Bom, depois São Tomás coloca 4 pontos ainda, que ele diz o seguinte, com relação à justiça de Deus, que na Bíblia é chamado de ira de Deus, que na verdade é justiça, né? Então ele coloca, contra esse temor, devemos aplicar 4 remédios, né? O primeiro remédio é a boa ação. O segundo remédio é a confissão dos pecados cometidos e a penitência feita por ele. O terceiro remédio é a esmola que torna tudo puro, segundo as palavras do Senhor. Conquistai amigos com o dinheiro da iniquidade, para que quando cairdes, eles vos recebam nas tendas eternas. Interessante, São Tomás recomendar a esmola, né? E quarto remédio, a caridade, que quer dizer o amor de Deus e o amor do próximo. Então, para ter um bom juízo de Deus, ele sugere 4 pontos. Primeiro, né, a boa ação. Segundo, a confissão dos pecados. Terceiro, a esmola. E quarto, a caridade. Amar a Deus e amar ao próximo. O 8º artigo, creio no Espírito Santo. Aí São Tomás dá uma aula sobre o Espírito Santo, né? Como o verbo de Deus é o Filho de Deus, assim também o amor de Deus é o Espírito Santo. O Filho é o verbo, é a palavra, é a sabedoria. O Espírito é o amor de Deus, né? Por isso, quando o homem ama a Deus, possui o Espírito Santo. São Paulo escreve, a caridade de Deus foi difundida em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Depois ele coloca aqui, né, vários motivos, né? Ele coloca assim, analisemos 5 termos e vejamos por que o Espírito Santo
não é uma criatura, mas é Deus, porque aqui ele fala também daquela heresia que queria negar a divindade do Espírito Santo, né? O macedonismo, que era patriarca de Constantinopla, que negava a divindade do Espírito Santo, e que o concílio de Constantinopla I, no ano de 381, condenou, e aí houve aquela expressão que está no credo niceno-constantinopolitano, né? Foi ele quem falou pelos profetas: com o Pai e o Filho é igualmente adorado. Se adorado é Deus. Então, São Tomás coloca aqui 5 razões. Primeiro, apesar de existirem outros espíritos, os anjos são, contudo, todos eles ministros de Deus, conforme a palavra do apóstolo, né? Mas o Espírito nos faz amar a Deus e liberta-nos do amor do mundo. É diferente só do espírito de um anjo. Segundo, no espírito está a vida da alma que se une a Deus. Deus é então a vida da alma, como a alma é a vida do corpo. Terceiro, devemos considerar que o Espírito Santo é da mesma natureza que o Pai e o Filho. Como o Filho é o verbo do Pai, assim também o Espírito Santo é o amor do Pai e o amor do Filho. Quarto, o Espírito Santo é igual ao Pai e é igual ao Filho quanto ao culto que recebe, igual majestade, embora sejam pessoas distintas. E quinto, o Espírito Santo é igual a Deus, porque os santos profetas falaram por Deus. Ora, é evidente que se o Espírito Santo não fosse Deus, não se teria dito que os profetas falaram por ele. Ele está justificando aqui, né, a condenação da heresia de Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo. E aí ele coloca o seguinte: muitos frutos provêm para nós do Espírito Santo. Nós sabemos, né? Na carta aos Gálatas, Gálatas 5:22, São Paulo fala dos frutos do Espírito, né? Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, paciência, longanimidade, temperança. E ele coloca aqui, primeiro, porque ele nos purifica do pecado. O primeiro fruto do Espírito Santo, que não é os frutos de Gálatas, nos purifica dos pecados, né? E aí São Tomás desdobra isso daqui longamente, né? Segundo, porque ilumina a inteligência, já que tudo o que sabemos, o sabemos pelo Espírito Santo. Terceiro, porque o Espírito Santo nos ensina a observar os mandamentos e até, de certo modo, nolo obriga. Quarto, porque ele confirmará em nós a presença da vida eterna, já que o Espírito Santo é o penhor da herança, conforme as palavras do apóstolo aos Efésios. Fostes assinalados com o Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança. Efésios 1,14. Quinto, porque o Espírito Santo nos aconselha em nossas dúvidas e nos ensina qual seja a vontade de Deus. Está aí. 9º artigo do Credo. Eu sei que essa exposição deve estar sendo um pouco cansativa para vocês, mas é a única coisa que eu posso oferecer a esse congresso. 9º artigo do Credo: creio na Santa Igreja Católica. São Tomás diz assim: esta Igreja Santa tem 4 características. Ela é una, santa, católica e ela é universal. Ele chama, é forte e firme. A identidade da Igreja, né? Una, santa, católica e apostólica. Com relação à primeira característica, né? Igreja una, deve-se esclarecer que muitos hereges criaram diversas seitas, mas eles não pertencem à Igreja porque estão divididos em partes. A Igreja, porém, é una, né? Lê-se no livro dos Cânticos: una é minha pomba, a minha perfeita. Cânticos 6:8. A unidade da Igreja é resultante de 3 causas. Primeira causa da unidade da Igreja: todos os cristãos que estão no corpo da Igreja creem nas mesmas verdades. Então, a unidade feita na verdade, na doutrina, que é uma só. Segundo, da unidade de esperança, porque todos firmam numa só esperança de alcançar a vida eterna. Então, a única esperança da vida eterna
da unidade da igreja. Terceiro, a unidade da caridade, porque todos estão congregados no amor de Deus. Então, São Tomás vê aí a unidade da igreja. O catecismo coloca ainda a unidade da igreja, né? Além da doutrina, além da unidade na liturgia, a mesma liturgia no mundo inteiro, a unidade também na sucessão apostólica, que vem de Cristo pelos apóstolos até nós, né? E a unidade também de governo, a igreja tem um governo só, unido no Santo Padre, o Papa e nos bispos. Bom, e aí ele coloca o seguinte: por este motivo, ninguém tenha por coisa desprezível ser rejeitado por esta igreja ou permitir que seja dela afastado. Realmente não há senão uma igreja na qual todos os homens se salvam, como também antigamente ninguém podia salvar-se fora da arca de Noé. Está aí, né? Bom, depois ele coloca que por isso o credo acrescenta Santa Igreja. A igreja é santa. Primeiro porque, assim como a igreja é consagrada e materialmente lavada, os fiéis são também purificados pelo sangue de Cristo. Igreja santa. Segundo, devido à unção. Assim como a igreja é ungida, os fiéis são também ungidos pela unção espiritual para serem santificados. Terceiro, devido à habitação da Trindade em nós, não é? Ele vê aí a santidade da igreja. Depois, acerca da terceira característica da igreja, a igreja ser católica. Primeiro, ela é católica, isto é, universal, por três motivos. O primeiro refere-se ao lugar, porque ela está espalhada por todo o mundo, não é? Depois, ela tem a sua catolicidade também na doutrina, ela detém a universalidade da doutrina, ou seja, a doutrina toda. Aquilo que diz a Unitatis Redintegratio, no número 3, né? Só na Igreja Católica há a plenitude dos meios de salvação. Depois ele coloca, né, que a Igreja é constituída de três partes: uma na terra, outra no céu e a terceira no purgatório. Mas é uma igreja só, igreja unida, né? Depois a igreja é universal, que ele chama de forte e firme também, devido à condição dos homens, que dela fazem parte, porque nenhum deles é rejeitado, nem senhor, nem servo, nem homem, nem mulher. Todos são iguais diante de Deus, né? Finalmente, a igreja é universal com relação ao tempo. Alguns disseram que a igreja deveria perdurar somente por determinado tempo, mas isto é falso. Essa igreja começou no tempo de Abel e durará até o fim dos séculos. Então, ele vê aí. E a igreja apostólica, a quarta característica da igreja, sabendo que a igreja é firme. Por quê? Porque os apóstolos são os fundamentos da igreja. Uma casa é chamada de firme quando, antes de tudo, está sob bons alicerces. E lá no Apocalipse, né, São João vê a igreja apoiada sobre as 12 colunas, cada coluna com o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. Então aí ele fala que a igreja é firme, né? E depois ele fala que a igreja é constituída sob Pedro e os apóstolos, pelo próprio Cristo. Então por isso ele vê aí a igreja universal e firme. O 10º artigo, né, ele coloca o seguinte: creio na comunhão dos santos e na remissão dos pecados. Assim como no corpo natural a atividade de um membro subordina-se ao bem de todo o corpo, também no corpo espiritual acontece o mesmo, isto é, na igreja. É porque todos os fiéis são um corpo. Os bens de Cristo são comunicados a todos os cristãos, como a energia da cabeça é comunicada a todos os membros. Essa comunicação é realizada pelos sacramentos da igreja, nos quais opera a virtude da paixão de Cristo. É a paixão de Cristo que opera nos sacramentos, né? De modo a conferir a graça da remissão dos pecados. Bom, aí São Tomás faz um resumo dos 7 sacramentos, que eu não vou colocar aqui, né, por questão do nosso tempo, que já está bastante
avançado, né? Depois, então, São Tomás fala, no artigo 11º, creio na ressurreição da carne. Ele fala, por isso nós cremos, conforme a nossa fé, na futura ressurreição dos mortos. Aí ele coloca 4 considerações. Primeiro, quanto à utilidade da fé na ressurreição dos mortos. Segundo, quanto às qualidades dos que ressurgirão. Terceiro, quanto à ressurreição dos bons. E 4, quanto à ressurreição dos maus. Os maus também vão ressuscitar, não é? Então, primeiro, para afastarem as tristezas causadas pela morte, a ressurreição. Segundo, porque afastam o temor da morte. Se o homem não tivesse esperança em uma vida melhor após a morte, sem dúvida essa seria muito temível e preferiria ele praticar qualquer mal para evitar a morte. Terceiro, porque nos fazem solícitos e cuidadosos na prática do bem. Quarto, porque nos afastam do mal, né? Aí, porque nos afastam do mal, São Tomás coloca ainda 4 reflexões a respeito dessa questão. E depois, quando ele fala com relação à terceira consideração, ele coloca também aí mais 3 ou 4 considerações. Muito bem, artigo 12º, que é o último artigo do credo, São Tomás coloca o seguinte: creio na vida eterna. Ele fala, é muito conveniente que a declaração das verdades que devemos crer termine por este artigo, creio na vida eterna, porque a vida eterna é também a meta final de todos os nossos desejos. Então, é bom que o credo termine aí, né? E ele diz, a alma humana, pela imortalidade, assemelha-se a Deus, pela sensualidade, assemelha-se aos animais. Por conseguinte, quem pensa que a alma morre com o corpo, perde a semelhança de Deus e nivela-se aos animais. Não esperaram da justiça divina o prêmio da recompensa. Bom, São Tomás coloca aí 3 razões, né? Devemos tratar inicialmente de em que consiste a vida eterna. Ele fala, primeiro, convém saber em primeiro lugar que na vida eterna o homem se une a Deus, já que é o próprio Deus o prêmio e a finalidade de todos os nossos trabalhos aqui na Terra. Segundo, consiste ela também no supremo louvor, como diz Santo Agostinho. Terceiro, sabemos que na vida eterna, em segundo lugar, há a perfeita saciedade dos desejos, não é? A razão disto é que ninguém pode, nesta vida, ter os seus desejos satisfeitos, porque nunca um bem criado sacia o desejo humano de felicidade. Como os santos na pátria possuirão perfeitamente a Deus, evidentemente o seu desejo será saciado e ainda ultrapassado em glória. Se as honras é que foram desejadas, aí haverá todas elas. Se a pessoa que na terra desejava as honras, no céu ela vai ter todas essas honras, porque abriu mão delas aqui na terra. Se a ciência é que foi desejada, haverá aí a ciência perfeita. Se a pessoa desejou a ciência aqui, vai ter ciência perfeita lá. A vida eterna consiste, em terceiro lugar, na perfeita segurança. Não haverá, porém, na vida eterna nem tristeza, nem trabalhos, nem temor. Consiste a vida eterna, em quarto lugar, na sociedade alegre de todos os bem-aventurados, na mais deleitável das sociedades, porque cada qual possuirá todos os bens em comunhão com os outros. Ou seja, haverá uma comunhão no céu. As pessoas perguntam, nós vamos ver as pessoas queridas? Claro, haverá uma comunhão, né? E depois São Paulo fala também, São Tomás fala também da sorte dos maus, que terão a perdição eterna. Bom, meus irmãos, resumidamente, é isso o livro de São Tomás de Aquino, a exposição sobre o credo. Eu sei que é uma explicação assim meio cansativa, meio exaustiva, mas é o que eu posso humildemente oferecer a esse nosso congresso. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.